Olá pessoal, professor Evandro aqui. Essa é a quinta e última parte da anatomia de cabeça, né? São 4 primeiras videoaulas que já foram postadas aqui no canal, então é importante que vocês acompanhem essas aulas, né, antes de assistirem a parte final. Lembrando, né, conforme diz a tarjinha amarela ali que eu coloquei na lateral, que essas aulas elas foram adaptadas para que eu colocasse aqui no canal, né? Elas não foram gravadas exclusivamente para o canal, mas eu entendi que serviriam bem, né, para quem quisesse acessar, então por isso que eu estou disponibilizando. E aproveitem bastante a aula, porque tem um conteúdo bem denso, mas bem importante, né, principalmente aí para medicina, né, como eu estou falando de anatomia de cabeça, e como cabeça para odontologia também, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Né, eu não pego tão não trabalho tanto com a parte de boca, mas cabeça como um todo, tá bem escrito aí. Boa aula, né? Bom proveito dela. Eu vou fazer com vocês uma breve revisão, né, da anatomia dos nervos cranianos. E dois dos nervos eu não vou falar agora, porque a gente vai ter o próximo slide para falar deles de forma um pouco mais específica. E eu vou pedir que vocês revisem, né, do semestre passado a aula de nervos cranianos que vocês tiveram, né? Principalmente aquele slidezinho, aquela tabela que eu mandei para vocês com a anatomia dos nervos cranianos. Então, deem uma revisada lá que já vai ajudar bastante. Agora eu vou falar de forma um pouco mais simplificada e mais direto ao ponto. Bem, o primeiro par de nervos cranianos, né, o nervo olfatório, né, um nervo relacionado à olfação, exclusivamente sensitivo. Né, ele emerge pelos forames cribriformes aqui da lâmina cribriforme e ele faz sinapse, né, ou ele se origina, né, vamos dizer assim, a origem aparente dele vai ser lá no bulbo olfatório. Está aqui localizado o bulbo olfatório. A lesão do nervo olfatório causa anosmia, né, a perda da sensibilidade olfatória, né, pode ser unilateral se você lesar apenas um dos nervos, né, ou bilateral se for os dois lados. E a forma como a gente vai fazer para estar testando esse nervo no consultório, né, ou, enfim, no exame físico, né, de forma geral, de forma bem simplificada, será através da estimulação, né, desse nervo. É sempre assim, é sempre estimulando o nervo. Né? Então, na verdade, normalmente se dá pó de café, né, ou até o grão de café para o paciente, né, com o olho fechado, ele sentir o odor, né, fecha uma narina, tenta sentir, né, com uma das narinas, depois fecha aquela, né, e verifica o lado contrário para ver se está ativo. Eu já falei para vocês no semestre passado que é um nervo que é frequentemente ou relativamente, né, lesado em traumas, né, cranianos anteriores, né, trauma da fossa craniana anterior, porque muitas vezes fratura a lâmina cribriforme ou lâmina crivosa. O segundo nervo também é exclusivamente sensorial, né, o nervo óptico. O nervo óptico ele é responsável por captar estímulo lá na retina. Na verdade, não é ele que capta, né? Quem capta são os cones e bastonetes, que fazem sinapse com as células com células bipolares que fazem sinapse com as células ganglionares, e elas sim vão estar constituindo o nervo óptico. O nervo óptico ele se direciona, né, emerge através do canal óptico, né, e ele faz sinapse lá, ou melhor, a origem aparente dele, né, é lá no quiasma óptico, que é essa estrutura que nós vemos aqui. Depois eu vou mostrar os nervos todos nessa região, mas está aqui o quiasma óptico. Vale lembrar que o nervo óptico ele não é, uma grande parte dele não é mielinizada, mas a parte mielínica, né, ou mielinizada, vai ser essa bainha de mielina vai ser constituída por oligodendrócitos, né, o mesmo tipo de célula que forma a bainha de mielina no sistema nervoso central. E por esse motivo, quando o nervo óptico ele é lesado, ele acaba não se regenerando. Então, se eu cortar o nervo óptico, não adianta que ele enxertar, que ele não vai
ele não vai sofrer reparo, ele não vai se regenerar, certo? É como se o nervo óptico fosse uma projeção do diencéfalo. Depois, na sequência aqui, ó, nós vemos 3 nervos motores, né? Exclusivamente motores, que vão estar fazendo a motricidade ocular. O óculo motor, o troclear, então o óculo motor é o 3, o troclear é o 4 e o abducente, né, que é o 6. Aí tem um macetezinho que eu passei para vocês no semestre passado, eu vou relembrar agora, o OS4, RL6 e o resto 3, né? OS4, oblíquo superior, né, inervado pelo o músculo oblíquo superior inervado pelo quarto par, que é o troclear, né? RL6, o reto lateral é inervado pelo nervo abducente. E o resto 3, ou todos os outros 3, ou seja, músculo reto inferior, reto superior, reto medial, oblíquo inferior, levantador da pálpebra superior, músculo ciliar e músculo esfíncter da pupila são inervados pelo nervo oculomotor, certo? Então todos eles são motores, né, para o olho. E qual vai ser a função, né, de cada um deles, ou melhor, como que a gente testa esses nervos? Bem, o reto lateral você vai testar da seguinte forma, ó, colocando o paciente de frente, pedindo para ele acompanhar o seu dedo, por exemplo, né? Ó, vou pedir para acompanhar aqui o passador de slides. Ó. Quando eu jogo aqui o passador para o meu lado esquerdo e contraio, abduzo, né, o olho esquerdo aqui, ó, eu estou contraindo o músculo reto lateral do lado esquerdo e estou testando o abducente do lado esquerdo. Do direito ainda não. Aí jogo para o lado direito, agora sim eu estou testando o direito. Então, o abducente, ok, né? Tanto de um lado quanto do outro. O óculo motor, ele é mais fácil ainda, né? Porque você vai verificar se o paciente tem motricidade ocular, né? Tá executando os movimentos para cima e para baixo. E se a pupila, né, ela é isocórica, a pupila está com o mesmo diâmetro, porque se eu tiver lesão do óculo motor, a pupila ela já vai ficar anisocórica, né? As duas pupilas não vão ficar com o mesmo diâmetro. Por quê? Vejam só, o óculo motor vai fazer a inervação do músculo esfíncter da pupila. Só que, contrário ao esfíncter da pupila, eu tenho o dilatador da pupila fazendo a inervação do músculo que é inervado fazendo a dilatação da pupila, né? Ou seja, a midríase, e ele é inervado pelo nervo simpático, tá? Daí não é o óculo motor. Bem, inclusive tem uma aula lá no YouTube de anatomia do olho, tá? Eu tô para gravar a segunda parte, mas a parte mais a anatomia interna ali do olho já está lá. Foi uma aula que eu gravei por esses dias. Bem, quando eu paraliso, né, quando eu corto o nervo oculomotor, por exemplo, aqui do lado esquerdo, o músculo esfíncter da pupila paralisa e o dilatador da pupila continua ativo. Por quê? Porque ele é inervado pelo sistema nervoso simpático. E o que acontece? A pupila dilata. Então você vai encontrar, por exemplo, o olho esquerdo com a pupila em midríase, né? Diferente do olho direito, que a pupila vai estar normal. Então, nesse caso aqui, eu vou encontrar as pupilas anisocóricas, né? Ou seja, em diâmetros diferentes. Então, o óculo motor é bem tranquilo de verificar. Às vezes o paciente também vai ter uma leve queda da pálpebra superior, uma pitose muito discreta, tá? Mas ele pode apresentar. O mais difícil é observar a lesão do troclear, do quarto par. E como que a gente verifica? É mais difícil porque a função do músculo oblíquo superior ela é um pouco mais ela é um pouco mais complexa, né? Faz torção, direciona para baixo e alguns colocam que abduz, né? Mas enfim, é mais a torção interna e o deslocamento para baixo, né? Torção do globo e deslocamento para baixo. É mais difícil de observar, mas aí o paciente mais ele vai reclamar quando, né, ele vai manifestar o seguinte: doutor, ó, quando eu olho para baixo, né, quando eu vou subir uma escada, quando eu vou descer uma escada, por exemplo, eu vejo uma visão meio dupla, assim, meio borrada, não sei o certo onde eu piso, né? A gente chama isso de diplopia, tá? Ou às vezes, para compensar essa diplopia, ele vai, se você pedir para ele caminhar no consultório, né, olhando para baixo, ele vai dar uma inclinada na cabeça para tentar compensar, tá? E diminuir essa diplopia, tentar corrigir, né, essa visão dupla, como se estivesse olhando para dois campos diferentes.
Então, é aí que você vai perceber essa manifestação. Todos os 3 pares, tá, emergem, passam, tá, pela fissura orbital superior. Tá? Local de origem aparente é o aqui, semestre passado eu passei para vocês, mas aqui a gente já não vai chegar aqui. Se puderem revisar lá é bom, mas a importância maior nesse momento é onde vai estar emergindo, né? Então, fissura orbital superior. Depois, ó, vou pular o trigêmeo, porque eu tenho slide para falar de trigêmeo, vou pular o facial, porque eu tenho slide para falar dele, chegamos em vestíbulo coclear, né? O 8º par, o vestíbulo coclear, ele é exclusivamente sensitivo também, tá? Ele vai emergir, ele vai passar, ó, depois eu mostro os nervos aqui direitinho para vocês, mas ele vai passar o vestíbulo coclear pelo meato acústico interno, inclusive junto com uma artéria que é chamada de artéria labiríntica e junto com o nervo facial e o intermédio, tá aqui, ó, o facial intermédio, e ele vai lá para a região da orelha interna inervar quem, né? A cóclea, tá? E o órgão aqui do equilíbrio, tá? O órgão vestibular. E a função deles, né? Ou melhor, a função desse nervo vai ser, né, a audição e, né, pelo nervo, né, pela porção coclear ou pelo nervo coclear, às vezes é chamado dessa forma, tá? E alguns chamam de acústico, o nervo acústico, tá? Na verdade é a porção coclear aqui do vestíbulo coclear e a porção vestibular, né, relacionada ao equilíbrio, certo? O teste, né, desse nervo vai ser relacionado, você vai verificar se o paciente mantém o equilíbrio, né? Existem testes específicos, semiológicos específicos, né? Para esse fim, paciente com olho fechado, paciente caminha, abre os braços, enfim, existem algumas técnicas para isso, e a testar a audição, você pode fazer esfregar os dedos assim, ó, próximo à orelha do paciente, vai verificar se ele está ouvindo ou não. Porque se você conversar com ele, ele estiver ouvindo através de uma orelha, né, às vezes nem o paciente percebe, nem você percebe que ele não está ouvindo com os dois lados. Então, dessa forma aqui do outro lado aqui fica bem tranquilo de verificar. Na sequência, nós encontramos o glossofaríngeo. Bem, o glossofaríngeo, ele é um 9º par, né? É um nervo misto. Ele vai estar fazendo, né, as principais funções dele serão a sensibilidade geral e gustatória do terço posterior da língua, tá? Então aqui no terço posterior da língua ele vai fazer essa sensibilidade. Então, tanto geral quanto gustatória, né? Ou seja, sensibilidade geral e especial. Sensibilidade da região, tátil da região de palato mole, tá? E de úvula palatina. Isso é importante porque é dessa forma que a gente testa o glossofaríngeo. Motricidade de um músculo só da faringe, que é o músculo estilo faríngeo. A gente diz que é motor da faringe, mas é só um músculo. Faz sensibilidade de parte de pavilhão auditivo também, mas isso é detalhe. Inervação motora, tá? Parasimpática, ou seja, secretomotora da glândula parótida. Então, glândula parótida é glossofaríngeo. E vai fazer também a sensibilidade do seio carótico e do bulbo carótico, tá? Que eu vou explicar para vocês lá quando a gente falar da anatomia de pescoço, certo? Então, no pescoço eu volto a falar desse nervo glossofaríngeo. Vale lembrar que aí a gente vai falar um pouquinho de trajeto e tudo mais quando falar no pescoço. Vale lembrar ainda que o teste, né, do nervo glossofaríngeo vai ser colocar uma espátula, né, lá no palato mole, né, tanto de um lado quanto do outro lado, para verificar se o paciente tem o reflexo, né, do vômito, porque aquela sensibilidade tátil, como eu falei, é feita pelo glossofaríngeo. Aí nós encontramos aqui o vago, vou voltar a falar de vago no pescoço. O vago inerva muitas estruturas, né? Inerva a parte de cabeça, tá? A parte de pavilhão auditivo também, vai fazer inervação de parte da faringe, certo? Mas a gente vai generalizar colocando que ele vai fazer a inervação, ó, da laringe, tanto sensitiva quanto motora, tá? Então eu vou voltar a falar de vago porque eu vou falar de pregas vocais e essa inervação é feita pelo vago.
através do nervo laringeu superior e o laringeu recorrente, que a gente vai falar disso lá na anatomia do pescoço, certo? E ele vai fazer a inervação das vísceras do pescoço, do tórax e do abdômen, só que daí isso relacionado à sensibilidade, mas também relacionado à motricidade. Mas quando a gente fala de motricidade do vago, a gente está falando de inervação parasimpática, tá? A inervação simpática dessas vísceras será feita principalmente pelos nervos esplâncnicos, né? Que a gente vai ver se originando lá do tórax, o esplâncnico maior, o esplâncnico menor e o esplâncnico imo, que possivelmente vocês vão ver na anatomia de tórax e de abdômen. Essa imagem aqui, ó, tá já descrevendo o que o vago faz, só que ela tem um pequeno errinho. O vago ele vai fazer inervação, ó, da parte digestória, ó, do esôfago, do estômago, do intestino delgado como um todo. E do intestino grosso a gente tem o colo ascendente, o colo transverso. Ele vem até a flexura esquerda do colo, e aqui não está o colo transverso, tá? Mas tudo isso é inervação, é feita pelo nervo vago. O vago, então, ele é misto, né? Como eu falei, porque ele faz tanto função sensitiva quanto motor. Tá com dor de estômago. Essa sensibilidade é feita por quem? Pelo vago, ok? Como em outras vísceras. Na sequência, nós vemos aqui o nervo acessório, né? 11º par. Deixa eu ver, eu não sei se eu não falei, acho que de emergência, né? Do glossofaríngeo. O glossofaríngeo, vago e acessório, dos 3 que eu acabei de falar, é forame jugular, né? A gente já revisou isso nas aulas de anatomia da cabeça. Informação relevante, né, em relação aos testes. Então, o glossofaríngeo já tinha falado do teste, o vago. Bem, turma, se o paciente tiver com a frequência cardiorrespiratória normal, principalmente cardíaca, tá? E se o paciente estiver falando, se estiver se comunicando, o vago tem que estar íntegro, né? Porque o vago, eu já falei que inerva as pregas vocais, né? Parte motora. E é o vago também que mantém, né? Que é o principal nervo parasimpático, então é o vago que faz o teu coração bater ali a 60 batimentos por minuto, 65, o batimento basal ali, né? É controlado pelo nervo vago. Nervo acessório, 11º par. O acessório, ele é um nervo exclusivamente motor, ele tem uma raiz bulbar aqui, né, e uma raiz espinal, né? A raiz espinal vem dos 5 primeiros segmentos medulares, enquanto que a raiz bulbar vem lá do próprio bulbo, né? Emerge, né, junto com o glossofaríngeo, junto com o vago pelo forame jugular, e a função dele vai ser... Tem uma parte dele, né, que se funde com o vago, aí que vai estar ajudando a fazer inervação motora no pescoço e no tórax, né, mas a gente nem considera aqui, mas a função que a gente mais verifica, né, do acessório vai ser a inervação de 2 músculos no pescoço, o sternocleidomastoideo e o trapézio. Depois no pescoço eu vou explicar um pouco melhor isso para vocês. Então, o acessório inerva o sternocleidomastoideo e o trapézio. E a forma de você verificar, né, a ação do acessório vai ser, ó, palpa aqui, ó, nessa prega que aparece, né, na região posterior aqui do tronco, né, aqui na região do dorso, e pede para o paciente elevar o ombro, e você vai verificar aqui que esse músculo está contraído ou não, né? Se quiser pode até segurar, né, botar uma resistência, porque daí vai ter que contrair com um pouco mais de força, né? Professor, mas eu estou na dúvida se está ativo ou não. Sim, existem outros músculos que elevam o ombro, então o que você vai fazer? Você vai comparar com o lado oposto. Mas se bem que o paciente que tem lesão de acessório, ele fica com o ombro caído, e essa curva que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essa curva aqui que nós vemos aqui no bonequinho, ó, essa curvinha aqui, ela meio que desaparece, tá? Então, você vai perder essa curvinha que nós vemos aqui, ó. Certo? Bem, acessório foi hipoglosso. Hipoglosso é o 12º par. Nervo exclusivamente motor também, tá? Emerge pelo canal do hipoglosso, né? E vai fazer a inervação dos músculos da língua
tá? De todos os músculos da língua, ou seja, dos 8 músculos da língua, um deles não é inervado pelo hipoglosso, que é o palato glosso, mas isso a gente nem considera, tá? Só estou citando para vocês, mas a gente desconsidera porque não tem uma grande importância ou grande relevância, certo? É o palato glosso que é inervado pelo vago. Teste de acessório, já falei para vocês, do hipoglosso. Você vai pedir para o paciente botar a língua para fora. Se o paciente coloca a língua para fora e ela cai para um dos lados, tá? Significa que um dos 2 hipoglossos, né, não está ativo, né? Consequentemente, metade da língua está paralisada. O lado que ela cair é o lado lesado, tá? Então, quando joga a língua para frente, se jogar a língua para fora e ela cair para o lado esquerdo, lesão do hipoglosso esquerdo. Aqui eu mostro para vocês os nervos, né, a numeração, como vocês já viram semestre passado. Ó, o olfatório, o óptico, o oculomotor, o troclear, o trigêmeo, que eu não falei dele ainda, eu vou falar na sequência, o abducente, o facial, tá, junto com o intermédio aqui, ó, o vestíbulo coclear, o glossofaríngeo, o vago, o acessório, e aqui nós vemos o hipoglosso, os 12 pares de nervos cranianos. Bom, seguindo, mas ainda falando de nervos cranianos, né, chegamos no trigêmeo. O trigêmeo, ele, como vocês já sabem, ele possui 3 ramos, né? Ele é misto, mas na verdade misto mesmo é só o ramo mandibular do trigêmeo, tá? E o nervo, ó, tá se originando aqui no braço da ponte, ele vai estar, esses ramos do trigêmeo vão estar emergindo por aberturas diferentes. O ramo oftálmico do trigêmeo passa na fissura orbital superior, né? Enquanto que o ramo, ó, tá aqui, ó, o oftálmico trigêmeo, enquanto que o ramo maxilar vai passar no forame redondo e vem para a região de maxila aqui, né, para o terço médio da face, ó. Então nós vemos que essa parte tá aqui, ó, o ramo maxilar, passando no forame redondo e fazendo sensibilidade do terço médio da face, enquanto nós vemos aqui o ramo mandibular do trigêmeo, né, passando, né, emergindo pelo forame oval e vindo fazer a sensibilidade do terço inferior da face, tá? Vale lembrar ainda que, então, ó, terço superior de face, né, oftálmico, terço médio da face, sensibilidade maxilar, e terço inferior da face, né, sensibilidade também mandibular. Vale lembrar que, ó, essa sensibilidade da córnea, né, ou seja, a sensibilidade da superfície do olho é feita pelo ramo oftálmico do trigêmeo, então é um ramo muito importante por essa questão. Tem aquela questão lá de onde emergem os ramos cutâneos, eu já falei para vocês lá no começo da aula de anatomia de cabeça, então a gente não precisa repetir aqui, mas tem alguns aspectos que ainda vale lembrar. Ó. O ramo mandibular do trigêmeo, ele é misto, né? Ele possui uma raiz sensorial, um ramo, né, uma parte sensorial, que vai fazer sensibilidade do terço inferior da face, como a gente está vendo aqui, né? Mas ele possui também uma raiz motora que vai estar fazendo a motricidade, né, a inervação motora de alguns músculos, né? Os mais importantes que vocês lembrem são os músculos da mastigação, então músculo temporal, músculo pterygoide lateral, músculo pterygoide medial e músculo masseter, certo? Ainda, tá, existem outros músculos inervados pelo ramo mandibular do trigêmeo, tá? Mas é um pouco mais de detalhe, mas depois eu vou falar também na anatomia de pescoço, que é o músculo milioídeo, o ventre anterior do músculo digástrico, tá? Tem um músculo lá do pálato também, que é um músculo tensor do tímpano, que é feito pelo trigêmeo, mas daí isso já é o tensor do véu palatino, que eu acho que foi o que eu acabei de falar, né? Não prestei atenção bem no que eu falei, mas eu acho que foi isso. E ainda existe um músculo chamado de músculo tensor do tímpano, tá? Que é inervado pelo trigêmeo, mas isso já é detalhe. O que mais vale a gente falar aqui de trigêmeo? O trigêmeo possui um ramo chamado de nervo lingual, antigamente chamavam também de ramo jugal. Tá? Aqui a gente está vendo 2 ramos do trigêmeo. Ó.
O lingual ou jugal, tá? Um ramo que os dentistas conhecem bem, porque muitas vezes em procedimentos, tá? Por vestibular, por dentro da mandíbula, tá? Esse ou exodontia de terceiro molar inferior, né? Esse ramo pode ser comprometido e o paciente pode ficar com uma parestesia, tá? Em parte da língua, a gente já vai falar disso. Existe o alveolar inferior ainda, né? Que vai inervar os dentes inferiores, que eu nem citei aqui, porque isso fica mais para odontologia, que entra lá no forame mandibular, né? Passando próximo lá da língua lá da mandíbula e vindo fazer a inervação dos dentes inferiores, certo? Esse lingual aqui, ó, esse nervo lingual, que é o chamado de jugal também, tá? Mas hoje é mais lingual. Ele vem, ó, fazer a sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua, tá? A sensibilidade geral, tato, dor, pressão, tá? Temperatura da língua, porque depois eu vou falar para vocês logo na sequência que o facial ele vai pegar uma carona aqui, tá? Para fazer a inervação, a sensibilidade gustatória desses 2/3, mas a gente já fala na sequência. Como que você vai estar testando o nervo trigêmeo, né? Verificando a sensibilidade no terço superior, né? No terço médio, sensibilidade no terço inferior, pode ser que existem aqueles monofilamentos, tá? Específicos para teste de sensibilidade, ou até com um cotonetezinho, né? O paciente com o olho fechado, um cotonetezinho, ou, né? Na córnea, né? Cotonetezinho nessa região, comparando sempre com o lado oposto, né? Como eu falei, paciente fechado, para não ver o que você está fazendo. Você tem como testar. Se quiser testar mandibular, além da sensibilidade, você pode pedir para o paciente mastigar, né, e verificar se há contração, né, bilateral dos músculos da mastigação. Bem, em relação ao nervo facial, é o 7º par. Né? O nervo facial, ele vai, tá sendo mostrado aqui, ó, ele vai começar a emergir, né, a passagem dele no crânio vai ser pelo meato acústico interno, ele entra, né, como facial intermédio, são 2 nervos, eles se fundem ao longo do meato acústico interno, né, e aí vira só facial, o intermédio, né, as fibras dele se fundem com o facial e acabam, não é que acabam, né, continuam, mas continuam só como nervo facial. O nervo facial ele passa no canal do facial que fica dentro do osso temporal, a gente não consegue observar esse canal porque ele é intraósseo, e ele vai sair aqui no forame estilo mastoídeo, certo? Aqui a gente está conseguindo observar o nervo facial junto com o nervo intermédio, né? Estão os dois se originando juntos ali, né? A passagem, a entrada deles ali no meato acústico interno, saem aqui, ó, no forame estilo mastoídeo, né, entre o processo mastoide e o processo estiloide, e a partir do momento que o nervo facial ele sai aqui, ele dá um ramo, tá, que vem fazer a inervação do ventre posterior do músculo digástrico, do músculo estiloídeo, dá um ramo aqui que a gente chama de auricular posterior, que vem fazer a inervação dos músculos auriculares, faz a inervação do ventre occipital do músculo occipito frontal, né? E depois que dele dá esses raminhos, ou seja, que inervam os auriculares, né? Principalmente auricular superior e auricular posterior, ventre occipital do occipito frontal e músculo ventre posterior do digástrico e músculo estiloídeo, esse nervo facial ele penetra, ele entra, ó, ele passa dentro da glândula parótida. Então, está aqui o facial entrando na parótida e a partir do momento que ele entra na parótida, ele se divide, né? Ele dá 2 divisões e essas divisões terminam em 5 ramos terminais, né? Eu não cobro o nome desses raminhos, mas eu vou apresentá-los aqui para vocês. Aqui eu tenho o ramo temporal, aqui eu apresento para vocês o ramo zigomático, aqui o ramo bucal, às vezes o ramo bucal é duplo, tá? Mas, enfim, ramo bucal, ramo marginal da mandíbula e o ramo cervical que vai lá inervar o músculo platismo. Função desse nervo facial, inervar os músculos da face, né? Aqueles músculos todos que a gente já revisou. Então, essa é a atividade motora, né, do facial, é o músculo motor para a face. Vale lembrar que ele passa dentro da glândula parótida, né? Então, consequentemente, qualquer alteração na glândula parótida pode também comprometer o nervo facial, né? Por isso que cirurgias retiradas de parótida, né? As parotidectomias, ressecções de glândulas parótidas são cirurgias que dependem de muita atenção, né, e de bastante habilidade, porque os raminhos todos eles têm que ser
muito bem dissecados, né, antes da retirada da glândula. E o nervo facial, ó, agora eu vou voltar um pouco no trajeto, tá? Esqueçam aqui a saída no forame estilomastoídeo. Antes do facial sair pelo forame estilomastoídeo, no caminho aqui dele, ele origina um ramo chamado de nervo corda do tímpano. Esse nervo, ele recebe o nome de corda do tímpano porque ele mantém íntima relação com os ossículos da audição e com o tímpano, por isso corda do tímpano. Mas ele não está relacionado à audição, tá? O nervo corda do tímpano, ele é um ramo do facial que não passa no forame estilomastoídeo, ele vai passar em uma fissura, não precisam se preocupar com o nome dessa fissura, é a fissura petrotimpânica, mas não se preocupem, tá? E o facial, o corda do tímpano, perdão, esse ramo do facial, ele vem, ó, se projeta lá para a língua e se funde com o nervo lingual, aquele ramo do mandibular do trigêmeo que está indo lá fazer a sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua. Esse nervo corda do tímpano, ele desce e ele vai fazer a sensibilidade ele segue junto com o lingual, aí acaba a corda do tímpano, a gente chama só de lingual, mas as fibras do facial, né, as fibras do corda do tímpano estão juntas, e ele vai fazer a sensibilidade gustatória dos 2/3 anteriores da língua, tá? A sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua, então é nervo lingual, que é o ramo mandibular, é um dos ramos do mandibular do trigêmeo, e a sensibilidade gustatória é através do facial, né, do corda do tímpano, que pegou carona, né, com o lingual e tudo virou ali lingual. Ainda, ó, esse corda do tímpano, né, depois que ele se funde aqui, ele vem fazer a inervação da glândula submandibular e da glândula sublingual, né, as glândulas salivares, isso relacionado à produção de saliva, né, e o nervo facial também vai fazer a inervação motora da glândula lacrimal, embora muitas vezes vocês vão encontrar como nervo trigêmeo, mas na verdade são fibras do nervo facial que pegam carona com o nervo trigêmeo, né, lá com o ramo oftálmico e vão até a glândula lacrimal, mas produção de lágrimas também é facial, certo? Deixa eu ver o que mais vale a gente falar aqui do nervo facial. Eu sempre digo também, relembro que no adulto o facial ele é bem protegido, tá? Pelo processo mastoide aqui, ó. Só que no recém-nascido esse processo mastoide ele não é tão desenvolvido assim, na verdade nem existe, ele vai se desenvolvendo ao longo do desenvolvimento da criança, conforme vai contraindo a musculatura de pescoço, os músculos que se inserem ali, por exemplo, o esternocleidomastoideo puxam o processo mastoide, então não era tão incomum antigamente ocorrer lesões, tá, obstétricas do nervo facial, porque o profissional muitas vezes até para utilizar como uma alavanca, né, colocava o fórceps nessa região, forçava aqui e acabava comprimindo, lesando o nervo facial ali. O paciente apresentava paralisia facial já desde o nascimento, né? As paralisias faciais obstétricas hoje é bem menos comum. Não sei se tem mais algo aqui de grande importância para a gente falar de nervo facial. A gente já falou bastante de facial, né? Mas se lembrar depois a gente discute nas nossas revisões. Bom, aqui glândulas salivares maiores, eu já falei para vocês bastante semestre passado, então revisem, tá? Não vou tá discutindo aqui novamente, só vou lembrar da inervação da parótida aqui, né? A gente está vendo do ducto parotídeo, ó. Inervação da parótida, ó, os ramos do facial aqui, ó. Mas inervação da parótida é glossofaríngeo, né? Eu estou falando a sensibilidade não, a sensibilidade da glândula é trigêmeo, né? Mas eu estou falando da produção de saliva, né? A atividade parasimpática da glândula. Então glossofaríngeo, enquanto que a gente vê aqui o ducto parotídeo, né? A gente já falou, esse slide é exatamente o mesmo do semestre passado, né? Da anatomia sistêmica. Glândula submandibular aqui, né? Com o ducto da sua glândula, né? Ó, o ducto aqui submandibular, tá? Aqui a glândula sublingual, se abrindo diretamente com seus pequenos ductos, né? Aqui a gente vê a carúncula sublingual, onde vai se abrir aqui o ducto submandibular, ó, porque os pequenos ductos da glândula sublingual eles se abrem diretamente, né? São vários pequenos ductos. Como eu já falei no slide passado para vocês, glândula submandibular e glândula sublingual, né, são inervadas pelo nervo facial e não pelo glossofaríngeo, né, diferente da glândula parótida. Tem uma revisadinha aqui, né, da cialolitíase, que eu falei no semestre passado. Ó, aqui existe uma glândula parótida acessória, inclusive, algumas pessoas possuem em cima do ducto. Tem uma peça no laboratório que possui essa glândula parótida acessória também, sobre o ducto parotídeo, certo?
Bom, e para finalizar, né, a gente fala de drenagem linfática de cabeça. Eu vou aproveitar e já falar de pescoço também, e depois na aula de pescoço eu reforço com vocês. Aqui na cabeça a gente encontra várias cadeias de linfonodo, só que só tem linfonodo onde eu estou mostrando, tá, turma? Por exemplo, couro cabeludo, região de olho e tal, eu não encontro linfonodos. Esses linfonodos eles vão receber os nomes, tá? De acordo com a região. Existem inúmeras cadeias, eu estou apresentando a maioria aqui para vocês. Por exemplo, aqui na região nasolabial, linfonodo nasolabial, aqui na região de bochecha, linfonodo bucal. Ó, linfonodos mandibulares, tá? Um pouco mais abaixo, ó, linfonodos submandibulares, certo? Ó, na região occipital, linfonodos occipitais. Na região mastoide, linfonodos mastoídeos, né? Na região parotídea, aqui, linfonodos parotídeos. Só que o que eu preciso que vocês saibam, mais importante do que conhecer cada cadeia dessa, é pensar no fluxo da linfa. A linfa ela vai seguir sempre um fluxo em sentido ao ângulo venoso, né? Ó, o destino dela vai ser desembocar, revisem aquela aula de sistema linfático também, que vai ser legal. Ó. No ponto de encontro aqui de anastomose entre jugular interna e subclávia, nós encontramos o ângulo venoso aqui, ó, onde aqui na própria subclávia, se for do lado esquerdo, como a gente está vendo aqui, a gente vai ter o ducto torácico desembocando, aquele que vem lá da cisterna do quilo, né? E se for aqui do lado direito, a gente vai ter o ducto linfático direito desembocando. A linfa que chega nesses ductos, né, se mistura com sangue e volta a ser sangue. Então, o que é importante a gente saber dessas cadeias? Não é conhecer cada cadeia dessa, mas saber que se eu apresento um aumento de linfonodos nessa, por exemplo, na região mandibular, aqui, ó, linfonodos mandibulares, ou submandibulares, ou submentuais, eu vou ter que pensar em o quê? Né? Aí vocês vão ver na semiologia que depende do aspecto. Esse aumento de linfonodo, ele faz tempo, faz 2 meses que o paciente percebe um aumento ali do linfonodo, né? Não é abrupto, não foi um crescimento abrupto, né? Muitas vezes o linfonodo indolor, a gente vai pensar em outras questões, né? Possivelmente até tumor, mas assim, vamos pensar, um aumento de linfonodo é um aumento agudo, né? De ontem para cá, de anteontem para cá, faz 2, 3 dias que eu estou percebendo que o linfonodo está aumentado aqui, eu coloco o dedo aqui, apalpo ele e sinto que ele dói, ele é fibroelástico, eu consigo movimentar para um lado para o outro, a gente falou disso lá na aula de linfático, né? Eu vou pensando no que? É um processo infeccioso. Né? E onde que eu vou pensar? É no pescoço? É na axila? Não. De onde que a linfa que chegou nessa região está vindo? Ela está vindo, ó, ela está seguindo essa região, tá vindo da região da face, ou da língua, né? Ou da região peribucal, então eu vou pensar, ó, nessa região eu vou examinar essa região, dar uma olhada na boca, possivelmente cavidade nasal, e aí eu vou eu sempre digo assim, ó, o paciente tem que, vou olhar para trás, eu vou ver de onde está vindo essa linfa. E aí é possivelmente ali que eu vou encontrar. O paciente com aumento de linfonodo aqui na região submentual, ó, aqui linfonodos esternocleidomastoides, porque estão relacionados ao músculo esternocleidomastoide. Aqui tem um linfonodo único chamado de jogo ludigástrico, tá? Aqui linfonodos cervicais laterais profundos, a gente tem os superficiais também, tá? Linfonodos cervicais laterais superficiais, ó, como eu já falei que tinha também, a gente tem os anteriores. Olha só os linfonodos submentuais. Então, paciente com aumento dos linfonodos submentuais, você tem que examinar o quê? Região anterior de face. Pode ser um processo infeccioso aqui na região occipital, no couro cabeludo dessa região? É muito difícil que seja. Por quê? Porque dessa região vai aumentar o quê? Linfonodos occipitais, ou linfonodos mastoídeos, ou linfonodo joguludigástrico, né? E pode ser esses todos, linfonodos cervicais laterais superficiais, mas não linfonodos submentuais, porque a linfa daqui vem da região anterior, a linfa daqui vem da região posterior. Agora, em linfonodos, eu estou com aumento de linfonodos cervicais, né? Independente de que cervicais seja, eu vou ter que examinar a cabeça como um todo para ver de que região pode estar vindo. Então, é mais isso que eu preciso que vocês entendam e não conhecer cada cadeia dessa, até porque vocês vão ver na semiologia que, embora a gente tenha várias cadeias, essas cadeias recebam nomes diferentes, é muito simplificado no estudo. Vocês vão ver que a gente vai falar do seguinte, ó, linfonodos mandibulares, submandibulares, tá? Linfonodos, esses parotídeos são muito mais conhecidos como auriculares anteriores ou pré-auriculares. Linfonodos axilares posteriores ou mastoides é mais ou menos por aí. Linfonodos cervicais, que eles generalizam, nem colocam superficiais, profundos e tudo mais. E linfonodos aqui supraclaviculares. É mais ou menos isso que se fala na semiologia, claro, generalizando, né? Professor, e se eu
decidi ser um cirurgião de cabeça e pescoço, me tornar um cirurgião de cabeça e pescoço. Aí é outra história, né? Aí a gente está falando de uma outra história. Mas, generalizando, né, no exame semiológico de cabeça e pescoço, é mais ou menos isso que se vê, tá? Essas cadeias bem simplificadas da forma como eu acabei de falar. Aqui a gente vê linfonodos cervicais anteriores, né, e superficiais, porque estão no subcutâneo, são bem palpáveis. Esse aqui já são profundos, já estão junto lá com a artéria carótida, com veia jugular interna, né. Aqui a gente vê linfonodos cervicais transversos, e vale lembrar que a linfa de toda essa região aqui, ó, de cabeça e de pescoço, vai ser direcionada aqui, ó, se for do lado esquerdo, para o ducto torácico, se for do lado direito, para o ducto linfático direito, e no final das contas, essa linfa se mistura com sangue, né, e volta a ser sangue, depois desemboca no ângulo venoso, né. A função desses linfonodos é filtrar a linfa, tentando combater agentes patogênicos, né, ou células cancerosas, né, para que inativar porque a gente não pode deixar essas células, né, ou esses patógenos ganharem a corrente sanguínea, porque senão eles se disseminam, né, de forma hematogênica, de forma sistêmica mais facilmente. Nem sempre o sistema linfático consegue dar conta, mas o objetivo é esse. Pessoal, então era isso, finalizamos aí a primeira parte, né, anatomia topográfica de cabeça. Eu sei que é bastante conteúdo, né, foram 5 videoaulas com esse conteúdo todo. E na sequência eu vou estar disponibilizando para vocês as aulas de anatomia topográfica do pescoço, né, um conteúdo também denso, mas bem importante. Esse será disponibilizado em 3 partes, né, em 3 videoaulas. Um abraço e até mais.